Hoje eu trouxe para discussão essa tomografia de tórax de um paciente jovem da terceira década de vida com história de febre e tosse que chegou à emergência. Então é um caso que pode acontecer com diversos médicos, está diante de diversos médicos, além do próprio médico radiologista. A primeira coisa é a gente tentar absorver o máximo, colher o máximo da história clínica desse paciente para a gente poder inferir algumas possibilidades diagnósticas. Mas vamos fazer o estudo desse caso de forma mais pausada e mais calma, porque a gente pode colher alguns detalhes e mostrar algumas lesões fundamentais que servem não só para diagnóstico que foi dessa doença depois da investigação, que eu vou falar mais para frente, como também diagnósticos diferenciais importantes. Antes de eu prosseguir, eu já peço para você dar o seu curtir nesse vídeo da plataforma que você estiver assistindo, porque assim a gente consegue irradiar mais informação para outros colegas. O algoritmo, o robozinho dessas redes sociais, ele funciona a partir do seu engajamento. Então curte, pode fazer algum comentário aqui embaixo no vídeo, sugerir qualquer coisa para mim, a gente está aqui para conversar. Então essa aqui é uma tomografia computadorizada, a gente está vendo uma janela de parênquima pulmonar, A gente tem um algoritmo do software após a aquisição das imagens que mostra as estruturas do parênquima pulmonar em destaque, E também aqui a gente vê a traqueia no centro e a gente vê de cara que esse pulmão está alterado, Não está com aquele padrão de preto normal do espaço aéreo. A gente vê que existem diversas lesões, diversas opacidades nesse pulmão. Tanto nessa imagem aqui, num corte mais superior, E quanto nessa imagem de um corte mais inferior aqui, a gente já vê aqui abaixo da bifurcação, da carina, da traqueia. E aí a gente observa uma maior quantidade de lesões e tanto no ápice, na região mais apical aqui, quanto nessa região mais do terço médio dos pulmões, a gente vê que existem lesões distribuídas quase de forma uniforme, difusas, bilaterais e com o mesmo padrão. Aqui o padrão é um padrão de opacidade centrolobular. E a gente vê algumas opacidades arredondadinhas, E algumas opacidades que se ramificam. Quero que você tente observar ali na tela junto comigo. Tá? Eu sei que para algumas pessoas isso tudo é muito nebuloso, então por isso que eu também trouxe aqui para a gente discutir outra imagem para entender como que funciona a anatomia, do pulmão. Quando a gente vai chegando lá nos ramos mais distais dos bronquíolos, das bronquíolos terminais, as arteríolas mais distais desse lóbulo pulmonar secundário, que é a estrutura mais básica do pulmão, a gente tem lá no centro dele, um bronquíolo terminal e uma arteríola terminal. Então tudo que irriga o pulmão e chega aqui através do sangue pode fazer uma opacidade bem nessa região aqui. Pode ser uma opacidade com um nódulo, pode preencher parcialmente esse espaço aéreo, porque nesse lóbulo pulmonar secundário a gente encontra alvéolos, Como também pode chegar lá da árvore respiratória, na árvore traqueobrônquia, e vai chegando até os brônquios mais terminais, e também fazer opacidades arredondadas ou mesmo do espaço aéreo, também relacionadas ao trato respiratório, Então, existem duas possibilidades que, como tudo, ou vem do sangue ou veio lá respirado, do ar mesmo, Então aqui tem uma imagem ilustrando esses nódulozinhos centrolobulares, como seriam algumas opacidades ramificadas, a gente chama até algumas opacidades ramificadas de árvore em brotamento, e como isso se aplica no estudo do nosso caso. A gente não está vendo apenas um pedaço do pulmão acometido. Então, provavelmente, essa distribuição randômica com nódulos que parecem milhozinhos, e essa é a grande sacada. Nódulos que parecem milhozinhos espalhados pelos pulmões, a gente tem uma lista de diagnósticos diferenciais para essas opacidades miliares, tá? As opacidades miliares podem ter uma atenuação como densidade de partes moles, Um pouco mais branca, um pouco mais sólida, mas muitas vezes ela pode ter uma opacidade, como a gente vê nesse caso aqui, que é uma opacidade mais em vidro fosco. A gente não está vendo bem uma área com atenuação em vidro fosco, a gente está vendo opacidades nodulares
com baixa atenuação, né? Está atenuando um pouco mais do que o espaço aéreo, mas não está sólida, né? Então o raio passa um pouquinho, por isso que fica, né, dessa forma um pouquinho manchada, como se fosse uma manchinha. Mas aqui a gente tem que separar, agrupar essas lesões como opacidades difusas, randômicas e miliares, né? A gente, para nossa definição de opacidades miliares, qualquer opacidade arredondada, né, nódulo pulmonar, que mede de 1 a 4 milímetros, que estão espalhadas, né, essas opacidades pelos pulmões. E na hora da gente separar os nossos diagnósticos diferenciais, aí que está a grande sacada. A gente tem que pensar na história clínica, se esse paciente tem febre ou se esse paciente não tem febre. Porque classicamente a gente sabe que as opacidades miliares, o padrão miliar, eles podem ser agrupados em metástases e, aqui no nosso meio como endêmico, em tuberculose miliar. Lembrando que acompanhando a tuberculose tem sempre a possibilidade de ser uma doença fúngica conhecida como a histoplasmose, tá? Então a gente separando aqui em quadros não febris e quadros febris, a gente tem esses principais diagnósticos diferenciais. Eu gosto de falar da pneumonia viral aqui, que também tem um diagnóstico diferencial aí, que é a varicela, tá? A varicela, quando na fase mais ativa, ela pode ter esse padrão miliar, e às vezes na fase já com sequela, esses nódulos às vezes eles viram calcificações, tá? Então formam-se ali às vezes granulomas calcificados, né? Tanto para tuberculose miliar, às vezes também podem se formar granulomas calcificados, quanto na pneumonia viral, que surgem calcificações. Mas quando tem febre, a gente pensa na doença ativa. Então a gente separa aqui em doenças febris e doenças não febris. E metástases miliares existem diversas, né? A gente pode pensar em metástases da tireoide, do pâncreas, né? Em pacientes de idade mais avançada. A pneumonite por hipersensibilidade é um outro diagnóstico que eu acho muito importante vocês ficarem atentos. Porque é algo que às vezes é esquecido e também surgem nódulos, pequenas opacidades nodulares, nem sempre tão espalhadas uniformemente por ambos os pulmões, mas a gente tem que pensar. E a pneumonite por hipersensibilidade tem diferentes causas. Causas por micro-organismos mesmos, por exemplo, fungos, né? Às vezes por protozoários, às vezes até por verminoses, né? Podem causar pneumonite por hipersensibilidade. Lembrar, sobretudo, das poeiras, né? De pelos e de aves, né? Que podem causar também esse tipo de acometimento pulmonar, de pneumonite por hipersensibilidade. A gente pode falar sobre isso depois separadamente. Porque esse padrão de doença miliar pode representar, a gente está falando de pneumonite por hipersensibilidade e chega através do ar, e chega lá e acumulam-se esse material, que pode ser orgânico ou inorgânico, como eu expliquei, mas o padrão hematogênico, de disseminação hematogênica, como que chegam até o finalzinho lá das arteríolas, ele também, né, se difunde por todo o pulmão. E é aí que está o diagnóstico desse paciente de tuberculose miliar. A gente sugeriu esse diagnóstico, acho que a gente sempre tem que sugerir esse diagnóstico no paciente com febre, com padrão miliar, no meio endêmico que a gente vive, né? E a gente também abriu a possibilidade para outras causas. Outras pneumonias virais, até que alguns colegas comentaram, como CMV, não tem esse padrão tão típico. Outra pneumonia, pneumocistose, por exemplo, que às vezes também tem muito acometimento em vidro fosco, não tem um padrão tão nodular, tá? de nódulos centrolobulares, de árvore em brotamento. Esse é um diagnóstico, né, que deveria ser excluído, né? Não é uma coisa a ser pensada prioritariamente na hierarquização dos nossos diagnósticos diferenciais. Então o diagnóstico foi de tuberculose miliar, nesse caso disseminação hematogênica, tá? E é importante que a gente toma vacina justamente nesse momento que a gente fala tanto de vacina. Não sei nem se eu posso falar vacina agora em rede social, porque isso dá até problema no algoritmo, mas será uma coisa tão comum para a gente justamente não ter disseminação por órgãos, né? Por ter disseminação hematogênica. Mas o nosso paciente é um paciente imunocomprometido, imunodeprimido, e aí favorece o aparecimento desse tipo de infecção pela tuberculose, tá? É um caso que eu quero que vocês, sobretudo, levem com vocês, além desse diagnóstico principal de tuberculose, mas os diagnósticos diferenciais,
que eu falei, pensando em doença febril e doença não febril. Sugiro mais uma vez para vocês, deixem curtir conteúdo de graça e de valor. Espero que tenham gostado. Compartilhem com os colegas. Um grande abraço e até a próxima.